Então vamos lá, turma, vamos falar sobre o volume profile, tá? Esse operacional do supply demand dos institucionais, ele é muito difundido no Forex por conta disso, por conta de ter aí uma alta efetividade e com stops bem curtos, né? A gente vê ainda o que acontece aqui na bolsa. A galera entende, né? Vejo o pessoal no grupo, o pessoal entende, o pessoal opera. Eu trabalho ali com o pessoal, eu sempre falo para fazer o trade de 4-1, né? Buscando ali a média de 600 pontos para o stop de 150. Por quê? Porque eu sei que o nosso mercado ele é diário e por isso ele é limitado, né? Eu não posso, por exemplo, pegar no índice, saber que eu tenho alvo aqui em cima, a galera que opera day trade, e montar uma posição aqui e falar assim, não, eu vou sair desse índice quando ele bater nesse order block aqui, por exemplo. Então o que acontece? No Forex você pode carregar a posição e no nosso índice não. Então o nosso índice a gente tem que trabalhar com a limitação do dia. Por isso que eu falo dos trades de 600 pontos, né? No mínimo 400 pontos, 450, porque você vai fazer um 3-1, que aí a longo prazo vocês vão conseguir sobreviver. Até se vocês procurarem na mídia ali no grupo do Telegram, eu postei esses dias uma foto de uma tabela de risco-retorno com o nosso operacional de 3-1, você precisa de um acerto de 30%, ou seja, a cada 10 operações, se você acertar 3, você fecha positivo. Por isso que eu falo que o pessoal tem que acreditar no processo. Agora, se você faz um trade, um risco-retorno de 4-1 cai para 20% e de 5-1 cai para 10%. Agora vocês imaginem o seguinte, se você faz uma ordem de 150 de stop para 750 de gain, tá? O nosso índice ele anda em média 2.000 pontos, aí, um range de 2.000 pontos no dia. Quando ele consolida, ele sobe 1.000, desce 1.000. Quando ele anda 1.500, 2.000, 2.300 pontos para um lado. Agora vocês imaginam se vocês pegarem 2, 3 operações no dia e vocês errarem 2 e acertar uma. Você teve um acerto de 33%. Só que você vai errar, você vai perder 300 pontos e vai acertar 750, vai te sobrar 450 pontos. Então vocês imaginam um operacional que tenha... Você pode acertar uma a cada 10... né? Uma a cada 10. Imagina isso, tá? Então, por isso que esse operacional é efetivo. E o Volume Profile ajuda a identificar isso daí. Por quê? Porque o Volume Profile ele vai me dar quais são os alvos, né? Aonde é que está o dinheiro. Então, se vocês perceberem aqui, que é o que a gente vai ver agora, para que serve o Volume Profile? Vamos lá, ó. Vou fazer um desenho rápido aqui para vocês entenderem, tá? Aonde que eu tenho volume aqui? Eu tenho volume nessa região. Eu tenho volume nessa região. Que até poderia ser, vamos botar uma região única, né? Eu tenho volume nessa região. Depois eu tenho volume nessa região. O pico de volume, que é onde ele está agora. Depois eu tenho aqui em cima. Então, o que o Volume Profile ajuda a identificar? Repare uma coisa. Bom dia, Everson. Repare uma coisa. Eu tenho volume relevante aqui embaixo? Não tenho, né? Eu não tenho volume relevante aqui embaixo, eu tenho volume aqui, tá? Nessa região.
Onde está o meu ponto de controle? Meu ponto de controle está aqui. Ó. O que é o POC, o ponto de controle? É o ponto de maior interesse dos grandes players. Tá? Ponto de maior interesse dos grandes players. Então, é lá que está o dinheiro. E toda vez que o preço chegar no POC, ele vai travar. Olha aqui, ó. Aqui chegou no POC, ele está travado. Chegou no POC ontem, ele travou. Ficou um tempão na mesma batida. E é depois disso que ele vai resolver o lado, tá? E por que nesse operacional é importante a gente usa gráfico limpo e não usa muita coisa? Porque no mercado financeiro, pessoal, principalmente o rastro dos grandes players, não vai ser book de ofertas, não vai ser média móvel, não vai ser oscilador de tendência, não vai ser nada atrasado que vai te mostrar onde está o dinheiro do banco. Por quê? Porque esse dinheiro está oculto. Uma instituição financeira, ela trabalha posicionada com 200, 100 mil, 150 mil contratos. Ela vai montando posição para levar o preço para onde ela quer. E aí o que acontece? Quando essa instituição, se essa instituição colocasse o dinheiro todo no book de ofertas, o preço ia ser sempre isso aqui, ó. Ele ia ter um candle aqui, depois outro candle aqui, depois outro aqui, depois outro aqui, depois outro lá. Por quê? Porque não tem liquidez. O preço tem que ter liquidez. Então, por que o preço e volume são o básico que a gente usa? Porque são as únicas coisas no mercado financeiro que são empíricas. O que é ser empírico, pessoal? Está acontecendo na hora. Bom dia, Claudio. Está acontecendo na hora, ou seja, se eu estou usando uma média móvel, ela é uma média do que passou. Se eu estou usando um indicador que é oscilador de tendência, ele é a média do que passou. A média do que passou não me diz o que um grande banco está fazendo agora. Porque o que ele quer fazer agora, ele não quer que ninguém descubra, porque se ele descobrir, ele não vai ter o lucro que ele espera. Por isso que vai acontecer o seguinte, vocês vão ver, às vezes o preço, que nem ó, o preço chega aqui nessa região, o preço que chega aqui nessa região, ó, né, vocês estão vendo, e aí ele começa a travar, ele fica vai e volta. Por quê? Porque o cara comprou aqui ontem. Né? O cara começou a montar a posição aqui. E ele veio comprando e montou posição. Porque quando o preço chega aqui para querer descer, quem que não deixa o preço descer? O banco. Porque aqui que a gente fala é o stop do varejo. A hora que o stop acha que vai romper o fundo e vai vender, o banco começa a jogar lote. E toda a ordem de venda que o varejo coloca, ela é absorvida e o preço não cai. Aí o banco alivia um pouquinho, o preço dá aquela descida para ali um pouquinho para romper o fundinho, todo mundo acha agora vai, aí ele entra um pouco mais pesado e manda o preço de volta e sai estopando e vai embora para cima e ninguém vê. Isso aqui, ó, a movimentação, essa movimentação que o preço dá dos bancos é o stop do varejo que vendeu aqui. O stop está aqui, isso aqui é tudo stop. Tá? É assim que o preço se movimenta. Uma ponta dá liquidez para outra. Tá? Então o que acontece com isso? Aí ele leva o preço até o próximo nível. Aí o que acontece com ele aqui nessa posição, que é uma posição forte, que ele precisa realizar as posições, ele precisa vender a posição comprada dele. Ele vai pegar o varejo, o preço chegou aqui, ele vai falar assim, agora o preço vai romper, vai fechar o gap, né? O preço vai fazer isso aqui. E aí o preço chega ali, o preço trava. Fica aqui, ó. Por quê? Eles estão montando posição. Ou eles estão se desfazendo das posições que estão aqui. Aí dali a pouco vocês veem o preço faz o quê? O preço dá uma respirada até aqui. E depois chega aqui, ele dá outra tapa, né? Por quê? Porque o cara comprou aqui, se desfez tá se desfazendo da posição aqui, o preço médio dele tá indo embora. O preço médio dele vai lá para baixo.
Aí ele vende, traz o preço aqui, aí aqui ele pesa a mão de novo, aí o preço médio sobe para cá. Aí chega aqui e ele vende, aí o preço médio vai embora de novo para baixo. E assim vai. Esse é o preço médio, né, do que o banco faz. Ele vai montando posição, subindo, levando o preço para onde ele quer, jogando o preço dele, o médio dele, mais longe possível. É assim que funciona. Então é para isso que o Volume Profile serve, para identificar aonde são as zonas que o preço vai travar. E aí como que a gente identifica ele, né, para operar nele? O Volume Profile, ele serve como suporte e resistência. Então, por exemplo, eu tenho essa região aqui do volume, tá? Eu vou saber que o quê? Que aqui em cima vai ter força vendedora e aqui embaixo vai ter força compradora. E ele vai fazer isso aqui. A partir do momento que ele romper para um lado. A hora que ele romper para um lado, o que vai acontecer? Esse preço vai ser forçado aí na outra região. É assim que funciona. Olha aqui, ó, o exemplo de ontem. Nós tínhamos aqui, ó, o POC. Olha o que ele fez. Olha como é interessante. Deixa eu desenhar só melhor isso daqui. Vou colocar dentro da região de volume mesmo. Ó. Olha só o que ele fez. O que o preço fez? Ele ficou trabalhando dentro da região do POC, fez um falso rompimento aqui para capturar a liquidez, voltou para dentro do POC, ó, trabalhou aqui, fez um falso rompimento, voltou para dentro do POC, deixa eu só colocar o mais fininho aqui, de outra cor. Ó, trabalhou aqui dentro, vamos fazer o seguinte, deixa eu só aumentar isso aqui que vai ficar melhor. Um preço maior, tá? Ó. Então aqui é a nossa região do POC. Nosso order block, esse é o nosso order block, tá? Por isso que a gente chama de order block. Aí o que acontece? O preço trabalha aqui dentro, ó. Aí ele captura a liquidez e volta para dentro da caixa. Aí, a partir do momento que ele rompeu, que foi onde eu falei ontem, olha aqui, ó, o preço abriu fazendo um boss, galera, o preço vai subir, e o povo, não, aqui é topo, vai descer, eu vou vender porque eu vou vender no topo. Aí o preço, depois que ele saiu do POC, da zona de interesse, né, da região, ele voltou, tocou no 50% da região, que é bem o POC, o ponto de controle, e tumf. E aí o que o preço faz depois que ele resolve o lado? Ele vai buscar a outra região de ponto de controle, aonde está o dinheiro de novo, né? Onde que é a próxima região que o dinheiro está? É lá que ele vai. Então vocês acabam sabendo onde é o alvo, entendeu? Essa é a questão. É saber quais são exatamente, Fábio. Esse é o trade zone to zone. A única coisa que te dá o alvo do zone to zone é o volume profile. Só que aí existe um porém. O pessoal às vezes fala assim, agora... Mas é fácil você agora, a gente olhar o gráfico parado e falar que pegar um trade aqui, rolou 2.000 pontos. Ninguém vai sair. Não, ninguém vai sair no 2.000 pontos. Eu mesmo ontem, eu bati minha meta do dia aqui, ó. Eu comprei aqui e saí aqui, ó. Meus 600 pontos. Ponto. Cada um vai pegar o que é teu. Agora, se você opera, o que eu falo? Eu opero para deixar o trade a carregar, eu pego 1.000 pontos, eu pego 1.500 pontos. Se você olhar o gráfico sem o zoom, você vai ver que tem um ponto aqui, que tem essa zona de liquidez aqui, ó. Isso aqui é uma região de liquidez, ó, porque eu tenho um imbalance, que olha só, é aonde o preço vai parar, tá? Eu tenho essa outra regiãozinha aqui, que é onde o preço vai parar, que coincidentemente essa linha vermelha é o 50% da região do movimento. Então, se vocês olharem para trás, vocês vão ver aonde o preço vai parar, entendeu?
E aí o que acontece? Vocês vão saber onde é o alvo longo. Vai de cada um, se você vai entrar no trade aqui, fazer um parcial aqui, botar o stop no 0 e deixar o trade lá e brincar com o teu filho e passear e voltar no fim do dia e ver o que aconteceu com a ordem. Essa é a forma de operar. Tá? Então é para isso que serve o Volume Profile, para identificar onde estão os próximos alvos de interesse do preço. E é isso que vai fazer vocês deixarem os trades mais longos, né? Porque hoje eu vejo muita gente, tem uma galera chegando no canal e operando e vai ali e busca 200, 300 pontos. Gente, 200, 300 pontos, 2 para 1, por mais que eu opero assim, cara, cada um tem a tua forma de operar, tá? Mas por que não começar a adaptar? A minha meta é buscar 200 pontos por dia com 10 contratos, com 5 contratos. Por que não fazer uma ordem oco de 200 pontos com metade da mão e a outra, o restinho, deixar lá no 1000 pontos? E a hora que ele pega os 200 pontos, bota o stop no 0 a 0. Você não vai estar mudando o teu operacional, você só vai estar dando uma oportunidade a mais, que se o preço pegar teus 200 pontos e subir 1000, você está no trade, entendeu? Você não sai frustrado, porque por mais que que a gente tenha meta, se você tem um trade que ele andou 1000 e você saiu com 200, cara, vai ficar com aquele sentimento de frustração mesmo que seja a meta do dia. E isso mina o emocional. Tá? Isso vai minando. Então tem que cuidar, pessoal. Tem que entender o operacional e extrair o melhor dele. E o que é extrair o melhor dele? É começar a fazer isso. Tem gente que opera stop, entrada, stop, alvo e aconteça o que aconteceu. Por quê? Porque, como eu falei no começo, se você faz 5 para 1, se você fizer 10 trades e errar 9, você sai lucrativo, né? Se você fizer 10 e errar 9, você sai no lucro, seguindo a regra. Que regra? Ou stop ou alvo. Agora, se você entrar e sair no meio do caminho, alfaçar, segurar, não, aí a conta nunca vai fechar, tá? Então é isso, pessoal, tem que tomar cuidado com isso. E é para isso que o Volume Profile ajuda. Ele é só um sinalizador. Ele não é o cara que vai chegar assim, que nem aconteceu ontem. O preço vai chegar aqui, vai bater e voltar. Não, você tem que interpretar. Como interpretar? Bom, aqui eu sei que eu já não tenho uma zona. Eu tenho uma zona que já foi mitigada. Ele está subindo, essa aqui foi mitigada. Ele subiu, essa aqui foi mitigada. Aonde que eu tenho interesse agora? Eu tenho interesse para baixo? Não, não tenho interesse para baixo, porque essa mínima aqui é de anos-luz ali, é muito para trás. Aonde que eu tenho interesse? Eu tenho interesse lá em cima, porque no meu histórico recente, esse preço caiu 5.000 pontos em um dia, então ele tem que buscar essas ordens que estão paradas lá, né? O que acontece? O preço movimenta assim. O meu último movimento é esse aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um pullback para capturar, para ganhar força, ou para subir, ou para chegar aqui e cair de novo. É assim que funciona, né? A gente tira o zoom do gráfico, eu boto aqui numa hora, o que a gente vê no gráfico? A gente vê que o gráfico é queda ainda, né? Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos mais baixos. Aqui ele consolidou, então eu não sei se ele não vai fazer isso aqui, vir aqui e tentar ir no fundo de novo. Ou se ele vai mais para cima para tentar ir no fundo. Se ele romper aqui essa região, ele falhou fundo e aí minha tendência está se revertendo. Depois lá na frente isso aqui vai ser um ponto de interesse comprador. Entenderam a visão que vocês precisam ter? É assim que funciona. A gente tem que saber para trás aonde a gente está e o que o preço pode fazer para a gente tomar decisão. Beleza? Entenderam? Deu para pegar aí a questão do Volume Profile? É assim que vocês têm que entender. É interpretar, galera. E é por isso que eu falo.
Nesse operacional, média, essas coisas, quem trabalha, quem está acostumado, pode até deixar para... eu vou saber mais ou menos onde está a tendência. Esses dias um aluno perguntou ali no grupo do Telegram, mas você não usa média nem para definir a tendência? Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque se eu fizer isso aqui no gráfico, eu sei que a minha tendência é essa. Eu não preciso a média me dizer. Sabe por quê? Porque a minha tendência ainda é de baixa. São topos mais fundos. E quando o preço faz isso aqui, ó, a média faz assim, ó. Aí ela vai falar assim, o gráfico lateralizou. Não, ele não lateralizou. Ele está numa consolidação de fundo, mas a tendência ainda é queda. Por isso que a média às vezes atrapalha. E quando o mercado faz isso aqui, ó, aí acabou. Você não sabe para que lado vai com a média. Tem quem usa, quem não vive sem média, perfeito, ninguém está errado. Cada um tem seu operacional e eu acho que todo mundo, e a gente tem que respeitar, né? Então tem que tomar só cuidado. Eu não uso média porque para mim a média atrapalha. Para mim indicador, oscilador, MACD atrapalha. Por quê? Porque eu estou vendo uma coisa que está para trás, que já passou. Você pega, por exemplo, quem usa MACD, tá? O que o MACD fala? Quando ele está embaixo é compra, quando ele está em cima é venda, né? Quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Pega um dia desse aqui, ó, e tenta operar com o MACD, só vai tomar stop. Por quê? Porque ele vai trabalhar o tempo todo sobrevendido. E aí você vai falar assim, não, o MACD tá me informando que tá barato. Aí faz um martelinho no fundo, o cara vai lá e compra. O MACD tá lá embaixo, faz um martelinho, ele faz um pivôzinho de baixo, faz um martelinho, ele vai lá e compra. Aí o MACD continua lá embaixo, ele desce mais um pouquinho, faz um martelinho embaixo, o cara vai lá e compra. E aí sabe o que acontece? O gráfico desce 2.000 pontos fazendo pivô de baixa ou fazendo o nosso boss, quebrando estrutura, e o cara não é capaz de enxergar que se ele traçar uma FIBO, uma região, a FIBO nossa, né, de 50%, uma região de premium discount, quando o preço subir, bater nos 50%, ele vende, ele está a favor da tendência. Não, ele fica procurando fundo para comprar. É o que eu falei ontem no grupo, são os Indiana Jones do trade, os caçadores de topos e fundos. E esses aí são os que quebram. Não enxerga a tendência. Entenderam, galera? Então é isso que vocês precisam mudar na mentalidade. E é por isso que eu falei, ontem aconteceu isso. Ontem eu repito que é para ver se pega na cabeça de vocês. Ontem tinha uma galera enxergando o topo aqui. Eu falei, isso aqui não é topo, o topo tá lá em cima, eu não tô nem perto do topo. O preço abriu fazendo boss, ele tava vindo aqui, ó, ele abriu, fez aqui e ele abriu rompendo o topo. O que eu quero esperar? Eu quero esperar ele voltar para comprar, eu não vou operar vendido contra a tendência. Por quê? Porque ele está numa mitigação de subida, ele está numa zona de discount, por quê? Ele está abaixo dos 50% do movimento macro. Então eu vou procurar por compra. Quando ele chegou aqui, ó, por exemplo, aqui eu posso até começar a pensar por venda. Mas se ele fizer o choque, se ele voltar no order block, fizer todo o que ele tem que fazer. Entenderam, galera? Deu para compreender bem a nossa aulinha aí de resumão misturado com volume profile? Para colocar é simples, eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar esse aqui da semana e vou colocar. Eu simplesmente venho aqui nele, tá? Marco ele, aí eu clico aqui, ó, o início, onde é o início? Segunda-feira, 2 de janeiro, 9 da manhã, até onde eu quero, até o final do dia de ontem. Só solto, ó. Clico, marcou. Simples assim. Aí ele vai pegar o período que eu quis. E a configuração dele é padrão, tá, galera? Ele é simples. A única coisa que eu mudo é a largura da coluna, porque se eu não me engano ele vem com o padrão 30. Aí fica 5, 6 colunas grossas ali. Aí eu mudo para 150, mas o volume diário do valor eu deixo o padrão, que é 70%. Ou seja, reparem aqui, ó, que ele deixa um range
colorido e o outro meio esbranquiçado. É onde está 70% do volume financeiro, tá? Que é o padrão que fica normalmente todo mundo usa. Beleza? Então agora vamos ver ou acompanhar. Espero que tenham gostado da aulinha aí e que tenha ajudado vocês.